E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero trazer uma mensagem hoje, uma mensagem que é para ir direto ao coração dos filhos de Deus, ao coração daqueles que querem ensinar o evangelho do reino. Nós temos uma palavra que Deus nos deu, uma palavra que é diferenciada. E nós sabemos disso, isso não é para nossa glória. Quem chega aqui sabe do que nós estamos falando. Quem chega aqui tem a plena consciência, a plena ciência de que nós temos sim uma palavra diferenciada. Nós não ensinamos teologia da prosperidade, nós não ensinamos uma mensagem que foca no homem, nós não ensinamos uma palavra que visa os bens deste mundo. O nosso canal, quando eu falo nossa, porque existem vários irmãos que estão conosco, se propõe unicamente a ensinar o reino de Deus, se propõe unicamente a falar acerca do reino de Deus e mostrar para você a realidade do que é uma mensagem pura. Nós também temos o compromisso de sempre, pelo menos eu faço sempre isso, né? Mostrar as fontes daquilo que nós ensinamos, mostramos os textos bíblicos, fala aqui, texto ali, fala ali e texto ali. Mostramos também que o que nós ensinamos tem a ver com a mensagem da patrística. Então, o que nós falamos, os primeiros cristãos também ensinavam. Acontece que quando você ensina uma palavra que ela vai trazer o reino de Deus, porque nós acreditamos fielmente que essa palavra é uma palavra que vai trazer o reino de Deus. Ela vai trazer o reino. E quando nós nos propomos a ensinar essa palavra, a primeira coisa que acontece são levantes espirituais. Lá em Daniel, no capítulo 10, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Olha só que interessante. Olha o que diz o texto. Olha aqui. Vamos ler a partir do versículo 16, olha só. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não me resta força. Não me resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Preste atenção. Fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, por que me fortalece? E ele disse-me, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Veja que tudo o que aconteceu aqui nesse texto tem a ver com uma mensagem que Daniel recebeu. Sendo que essa mensagem que Daniel recebeu foi uma mensagem que acabou gerando uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual que estava sendo travada na vida de Daniel fez com que ele ficasse fraco, sem fôlego, doente. E aí precisou vir um anjo para fortalecer e animar Daniel. Isso por causa das visões. Um anjo não chegou lá e falou assim, ô Daniel, o negócio é o seguinte, ó,
Aproveita aí, ó, não prega essa palavra não, Daniel. Ah, isso aí é muita coisa, você vai ficar preocupado, vai ficar cheio de cabelo branco, vai cair cabelo na tua cabeça, você vai ficar doente, você não tem estômago para isso não, Daniel. Daniel, eu sei que você está doido para entender os textos de Jeremias, mas o importante é você estar sendo fiel a Deus. O importante é você estar sendo fiel a Deus. Não se preocupa com as interpretações, não, porque isso vai te fazer ficar doente, isso daí não é legal, né? Então, Daniel, deixa para lá. Não. Não foi isso que o anjo disse para ele. O que ele disse é o seguinte, ó. Ah, você tá passando mal? Você ficou doente, ficou fraco? Meu irmão, anima-te. Anima-te. Se reanima, meu irmão. Porque a mensagem tem que ser pregada. Eu tô aqui pelejando, eu tô pelejando contra o príncipe da Pérsia. E tem mais, hein? Já tô sabendo que daqui a pouco vão vir 2 contra 1. Vai vir também o da Grécia. Isso tudo por causa do reino de Deus. Se você ficar fazendo aí corpo mole, Daniel, acabou. Não adianta fazer corpo mole. Na hora de querer estudar, você veio com ânimo. Quando começou a passar, a receber as revelações, você já desanima? Não. O que a gente precisa entender é que quando a gente recebe o evangelho do reino, a palavra revelada, vem levante. Vem guerra espiritual. E você precisa estar animado para isso daí. Você precisa entender que isso faz parte do jogo. Olha que interessante que esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, vai acompanhar aqui comigo o drama do apóstolo Paulo. Olha só. Vamos ler aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Então ele orava por nome, né? Noite e dia acerca de Timóteo. Lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo e ele queria vê-lo, né? Ele sentia falta, e isso trazia lágrimas e tristeza por não mais ver a Paulo. Mas ele fala, a gente vai se ver, cara, e quando a gente se vê de novo, a gente vai transbordar de alegria, essas lágrimas vão cessar. E aí ele fala, eu também me lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive, olha só, Timóteo, ele estava passando por um momento de desânimo. E aí Paulo fala, Timóteo, meu filho, reaviva o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque, olha o que ele vai dizer, ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo estava passando por um momento ali em que ele estava se sentindo abatido. Por que ele estava se sentindo abatido? Paulo vai dar as experiências dele para Timóteo, vai dizer, olha, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, né? O prisioneiro dele, que era Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Então, aquele que se propõe a pregar o evangelho não tem outra saída, senão ter sofrimento. Por que sofrimento? Porque quando você prega o evangelho verdadeiro, o puro, o resultado já vem a galope, que é o sofrimento, que é a perseguição. Não adianta você querer achar
que quando você começar a pregar o evangelho, não vai vir perseguição, não vai vir sofrimento, vai vir, isso faz parte. Isso faz parte. Isso está no pacote junto. Não tem como você querer retirar essa parte do evangelho. Aí diz aqui, ó, os sofrimentos a favor do evangelho. Então, por causa do evangelho, eu sofro. Eu sofro por um motivo. O motivo é o evangelho. E o evangelho vai me fazer sofrer. Só que esse sofrimento gera poder. Lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza? É o que ele coloca aí, ó. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, eu sofrer por causa do evangelho é uma vocação. Eu não tenho o privilégio de dizer não. Lembra de Elias? Só eu sobrei, só tem eu aqui. Não, meu amigo, tem 7.000. Tu levanta, come, porque a caminhada é sobre modo longa. Que conversa é essa de ficar baixando a guarda quando a gente precisa de pessoas para poder pregar o evangelho? Aí ele fala, ó, chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, você tem que entender que você foi um eleito de Deus. Você tem que entender que você foi um escolhido de Deus. Você não está aqui à toa. Você não está aqui para somar com mais um. Você é uma pessoa escolhida a dedo por Deus. Lá nos tempos eternos. Então, você não é qualquer um. Você é alguém que Deus escolheu a dedo, que depositou o espírito dele dentro de você para pregar o evangelho. Doa quem doer. Sofra o que tiver que sofrer. Ele vai dizer, ó, é manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o evangelho. Então, quer dizer, Jesus, ele é um exemplo máximo de que com os sofrimentos dele, porque Jesus mesmo disse em João 16:33, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas, meu irmão, tem de bom ânimo. Isso aconteceu comigo também. Você está pensando o quê? Que é só paz e amor? Paz e amor? Eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Pai contra filho, filho contra pai. A partir do momento que você prega o reino, já está gerando uma divisão ali. Mas isso não significa que você não deva amar. Por isso que ele falou aqui, olha só. Aqui, ó. Não nos deu espírito de covardia, mas de amor e moderação. Então, ao mesmo tempo que você não tem medo, você prega com força, com ousadia, com intrepidez, com vontade, sem dedinhos, sem pisando em ovos, pregando com força. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pregar com poder, amor e moderação. Você não vai deixar de moderar. Você não vai deixar de ter ali um equilíbrio. Você vai pregar com amor, mas você não vai deixar de anunciar a palavra, tá? E aí, continuando, olha só. Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, para esse evangelho, o Senhor me escolheu para poder pregar, para poder fazer missões, levantar líderes, ser um apóstolo e ensinar. Só que isso tem um preço. E olha o que ele vai dizer, e por isso estou sofrendo essas coisas. Por isso eu sofro. Eu sofro por quê? Porque eu defendo o evangelho. Eu defendo a palavra. Paulo fala que ele me colocou como defensor do evangelho. Ele ainda diz, se mesmo eu, ou o anjo do céu, vos anunciar o evangelho diferente a este que está posto, seja este considerado anátema. Gálatas 1:8. Então, Paulo começa a pregar o evangelho, começa a pregar a unidade, começa a pregar o reino, só que ele vai sofrendo por causa disso. Por que ele sofre por causa disso? Olha só, mas não me envergonho, eu não paro de ensinar, eu não paro de pregar, eu não paro de defender, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que eu creio.
E aquilo que eu creio, eu ensino. Isso não é para afrontar A, B, C, D, não. Ai, cuidado, não fala isso porque vai gerar uma certa intriga ali. Meu irmão, eu sei que eu tenho crido. O que eu ensino não é para gerar divisão. O que eu ensino é o evangelho. O que eu ensino é o reino. Agora, se isso vai gerar briga, vai gerar divisão, vai gerar disse-me-disse, isso faz parte do sofrimento. Isso faz parte do sofrimento. E se tiver que ser preso por causa disso, meu irmão, faz parte do sofrimento do evangelho. Toda vez que alguém recebe uma revelação e ele defende essa revelação, o mundo espiritual se levanta. E aqueles que estão desavisados, eles vão acabar também entrando nessa. Então, olha aí, ó, eu não me envergonho. E eu também não me envergonho de pregar o evangelho, não. Vou continuar anunciando o que eu tenho que anunciar. Se eu tiver que sofrer por causa disso, sofra eu, mas não sofro o evangelho. Olha aí, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Lembra que Jesus falou? Assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Aí Jesus me confia o reino, aí eu vou ter que parar de pregar aspectos do reino por causa dos outros? Que conversa é essa? Tá pensando que eu sou quem? Tá pensando o quê? Tá, é porque a pessoa não me conhece. Se a pessoa me conhecesse, jamais ia falar um negócio desse para mim. Já pensei em parar muitas vezes, mas o Senhor me reanimou. Agora, o fato de a gente pregar a verdade não abre espaço para a gente ofender, fazer divisão, manchar a imagem do outro. Isso não, isso aí está errado. Toda palavra da verdade ela tem que ser pregada com a verdade, mas ela tem que vir acompanhada de amor. Porque senão nada vale. É isso que Paulo falou, senão nada vale. Pregar na raiva, pregar com ódio, com sangue saindo dos olhos, aí é obra da carne. Aí é obra da carne. Mas você defender o que você crê em amor, com moderação, meu irmão, se tem gente que se escandaliza com isso, eu sinto muito. Aí eu não sei mais o que é evangelho. Você pode fazer toda a defesa que você tem que fazer. Porque foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para defender o evangelho. Não está gostando da defesa do evangelho? Não posso fazer nada. Que eu sofra as consequências de eu defender o evangelho, como Paulo sofreu. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé, com amor, que é em Cristo Jesus. Olha só, então eu tenho que manter a sã palavra. O que é a sã palavra? A sã doutrina. Eu tenho que manter a sã doutrina. Só que eu tenho que manter essa sã doutrina e essa fé com amor. Você veja que Paulo, em nenhum momento, ele fala que é para você deixar de anunciar, deixar de pregar, deixar de falar aquilo que você tem as suas convicções, que o reino que Deus deixou com fé em você, só que você tem que fazer isso em amor. Você não vai fazer isso com ódio no coração, com raiva no coração, porque até as pessoas vão perceber isso também. Agora, você pode fazer os vídeos que você quiser, meu irmão. Você pode gravar os temas que você quiser, você pode dar a resposta que você quiser, desde que seja em amor, porque você tem a missão de defender o que lhe foi confiado. Você tem a obrigação de defender o que lhe foi confiado. Porque se você não defender o que lhe foi confiado, você vai estar baixando a guarda e você vai dizer, não quero falar sobre esse assunto aqui, porque... né, é a obrigação de você defender o que lhe foi confiado no quesito reino de Deus. Mas você tem que fazer isso com mansidão. Você tem que fazer isso com amor, com espírito de moderação, porque, olha só, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então, por meio do Espírito, você vai guardar o bom tesouro. Olha o que ele vai falar. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram
Gente, a palavra que o apóstolo Paulo trazia era muito forte, porque o apóstolo Paulo, ele não era aquele tipo de pessoa. Leia as cartas dele com atenção. Paulo, ele fala assim, ó: queria eu poder, né, vocês não vão me aceitar porque a forma como eu falo parece até rude de ser. Que ele era meio ogro na forma de falar, né? Eu creio que o apóstolo Paulo, na hora de falar, ele era um tipo Igor da vida, né? Que fala com muito ímpeto. Porque Paulo, ele diz que ele falava com ousadia. Então, ele era assim, ó. Ele falava mesmo. Porque, como é que é, então, isso aqui? Como é que é? Não sei o quê. Falava dessa forma, meio ogro. Eu, às vezes, eu também sou meio ogro. Mas isso não significa que ele não amava as pessoas. Isso não significa que ele desrespeitava as pessoas. Você veja sempre que ele trabalha com essa questão de moderação. Então, Paulo, ele fala em Coríntios que a forma como ele como que ele falava era meio uma maneira assim, né, meio grossa de falar. Ele diz isso na carta dele, né? Teria que procurar aqui agora o texto, isso demandaria tempo. Mas ele fala que a forma como ele falava era assim. Mas ele diz: mesmo que vocês não me amem, cada vez mais eu vou amá-los, né? Então, você percebe que a, a maneira como o apóstolo Paulo ele se dirigia, ele era daquele jeito porque ele tinha zelo pela palavra. Ele tinha zelo. Mais uma vez, você ser uma pessoa convicta do que você fala, do que você ensina, que você pega com ousadia, com certeza e trepidez, não dá direito de ofender as pessoas. Não dá o direito de você denigrir a imagem da pessoa. Não dá o direito de você afrontar a pessoa. Não dá. Mas você tem a liberdade de ensinar aquilo que o Senhor te confiou. E na medida que você ensina aquilo que o Senhor te confiou, tá? As pessoas acabam te abandonando. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Ele fala assim, ó, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ou seja, até o apóstolo Paulo estava desanimado algumas vezes, gente. E Deus teve que levantar outras pessoas para animar o apóstolo Paulo. Paulo fala em Coríntios: desde que cheguei a Macedônia não tive descanso, por fora combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. Então, tinha momentos que Paulo estava abatido, desanimado, triste. Por quê? Sofrimentos por causa do evangelho, gente. Agora, o que o fazia desanimar? Falsos irmãos, calúnias, blasfêmias sobre ele. Gente desfazendo o que ele fazia. Paulo diz que com lágrimas ele escrevia aquilo para Coríntios, que ele sabia que depois da partida dele, né, acho que em Éfeso, não estou lembrado agora, mas que depois da partida dele, viriam lobos para desfazer tudo aquilo que ele estava falando. Ele já estava chorando por causa disso. Você imagina Paulo chorando? Gente, tudo que eu estou ensinando aqui, quando eu morrer, vão vir outras pessoas e vão tentar desfazer tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês. Ele já sabia disso. Ele já estava chorando por causa disso. Porque ele fala, eu crio vocês com o zelo da palavra, meu irmão. Tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, sofreu, apanhou, foi chicoteado, foi porque ele queria apresentar uma virgem pura para o Senhor. Era o zelo que o apóstolo tinha pela palavra. Por isso, às vezes, ele era rude. Ele falava daquele jeito. Por quê? Porque ele estava vendo que o que ele estava construindo vinha outros por trás e desconstruía o que ele estava construindo. E aí ele fala assim, ó: pelo contrário, quando chega a Roma, me procurou com persistência até me encontrar, né? No caso de Onesíforo. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu
quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Ele tá, né, só para concluir aqui o raciocínio, né? Então, irmãos, o reino de Deus, ele é para gente que, vamos colocar assim, né? Cabra macho. O evangelho do reino é para cabra macho. Tá? Quando Jesus falou que por causa dele, né, muitos iriam sofrer perseguições, injúrias, açoite, ele não estava brincando, não. Não estava brincando. Então, eu não sei, né, como que tá a sua vida espiritual depois que você começou a entender o reino de Deus. Mas uma coisa é certa, né? Ao entender o reino, você não pode mais deixar de ensinar. Atos capítulo 4, versículo 12, se não me engano, diz assim, Pedro dizendo, porque nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos. Anuncie o reino, meu irmão. Fala aquilo que o Senhor te mostrou. Anuncie aquilo que o Senhor te mostrou com toda ousadia e intrepidez. Com toda a força que o Senhor te deu. Anuncie. E ore. E quando anunciar, anuncie em amor, com amor e moderação. Esse é o espírito que está dentro de nós. Amor e moderação. Mas não deixa de ensinar o reino de Deus. Respeitando sempre aquela pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados. Então, a gente tem que lutar contra os principados. Com relação às pessoas, a gente ama as pessoas. Com relação ao reino, a gente continua ensinando o reino. Com relação à guerra, a gente guerreia nas regiões celestiais. Amém? Fique aí com essa palavra